Beleza, galera. Então, agora resolvendo mais questões EAR diárias. Desce aqui comigo, então. Resolução de questões EAR. Vamos junto? Questão 11. Na figura AB é um arco de circunferência de centro O e de raio 1 centímetro. Qual é a área do trapézio BCDE? Olha lá, gente. Nós temos aqui, então, um arco de circunferência de centro O e de raio 1. Tá aqui. É esse arco aqui, ó. Show? Show de bola. E raio 1 centímetro. Raio 1 centímetro. Então, já sabemos que isso aqui mede 1. Certo? Mede 1. E daí, professor? E daí que a gente consegue achar esse pedaço aqui. Consegue, professor? Consegue. Trigonometria, né? Como? Assim, ó. Seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Ih, professor, caraca, deu x. Pois é, e o seno de 30 vale quanto? Meio. Então, x é igual a meio. Achei o valor de x. Que mais, professor? Dá para achar o quê? Dá para achar esse pedaço aqui. Vou chamá-lo de y. Novo triângulo. Quero que agora você olhe não para o triângulo vermelho, mas para o triângulo azul. Esse triângulo azul aqui. Agora eu quero que você diga, por favor, quanto é que mede isso aqui? 1, professor. Isso mede 1. E daí? E daí que agora eu vou usar a tangente de 30. Cateto oposto sobre adjacente. Deu y, né, professor? Exato. E tangente de 30 não é raiz de 3 sobre 3? É. E raiz de 3 sobre 3, então, deu y, né, professor? Exatamente. Então, achei quanto que mede y. E aí, perceba por que eu estou fazendo isso. É porque, como ele quer a área desse trapézio aqui, eu preciso da base maior, eu preciso da base menor. Já achei essas duas caras, né? Base menor x, base maior y. Falta altura. E aí, para a gente descobrir a altura, vamos chamar esse pedacinho aqui de z, certo? De novo no triângulo vermelho, sim. Aliás, vou criar aqui um triângulo roxo que é igual ao vermelho, só para ficar tudo com a mesma cor, tá bom? Tá um carnaval, né? Mas é assim mesmo. Então, tangente... Vou usar tangente? Não, vou usar o seno, né? Aliás, cosseno. Cosseno de 30 é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso aqui dá z. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a z. Achei tudo que eu tinha que achar. Ele coloca em função de raiz? Coloca. Vamos, então, resolver agora achando a área do trapézio. Olha como é que é esse trapézio. Eu vou virar ele aqui só para você entender. É aquele trapézio verde ali, gente. É esse trapézio aqui, ó. Esse trapézio aqui. Qual é a base maior dele? Y. Qual é a base menor dele? X. Quanto é que mede a altura? 1 menos z. Correto? Você também poderia fazer um triângulo menos outro, tá? Acho que eu vou fazer assim. Acho que fica melhor. Vou fazer um triângulo menos outro, pode ser? É o triângulo grande. É a mesma coisa, na verdade. Enfim, agora eu já apaguei. Menos o triângulo pequeno. Vai sobrar exatamente o trapézio, tá? No triângulo grande, isso aqui mede 1. Isso aqui mede y. No triângulo pequeno, isso aqui mede z. E isso aqui mede x. Vamos fazer a conta, então? Base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Pronto. Sobra só o trapézio verde, tá? Fazendo a conta. Y é raiz de 3 sobre 3. Isso fica dividido por 2. Menos z vezes x. Z é raiz de 3 sobre 2. X é meio. Tudo isso sobre 2. Isso aqui dá raiz de 3 sobre 6 menos raiz de 3 sobre 8. Fazendo as contitas, isso fica 8 raiz de 3 menos 6 raiz de 3 sobre 48. Fazendo MMC, ok?
8 menos 6 dá 2. 2 raiz de 3 sobre 48, que é raiz de 3 sobre 24. Gabarito, letra A. Show de bola? Próxima questão. Questão 12. Em um círculo de 3 centímetros de raio, a área e o perímetro de um setor circular de 60 graus são quanto? Então, vamos lá. Círculo de 3 centímetros de raio. Está aqui o círculo, 3 centímetros. E o setor é de 60 graus. Então, aqui é 3. Aqui é 3. Vamos calcular a área primeiro, gente. Como é que a gente calcula a área de setor? Que setor, professor? Essa pizza aqui, ó. Ah, é, né? O setor é a pizza. Exatamente. Então, a área é igual a alfa pi r ao quadrado sobre 360 graus. Corta 60 com 360, fica 6. 9π sobre 6, que dá 1,5π, porque 9/6 é 1,5, certo? Sim, professor? Exatamente. Então, já sabe que não é nem a C e nem a D. Beleza? Fiz a área do setor. Alfa pi r ao quadrado sobre 360. Sempre lembre desta fórmula. Foi ela que eu utilizei. Ela foi dada na aula teórica. Beleza? Show de bola. E aí, agora ele quer o perímetro. Perímetro vai ser a soma de 3 mais 3 mais sei lá quanto. Só pode ser a letra A, é o único que tem o 6, né? Mas vamos fazer a conta. Tem que saber quanto é que mede isso aqui. Como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente faz isso aí? Regra de 3. Se fosse a circunferência inteira, seria o comprimento dela. Mas como é apenas 60 graus, o comprimento é L, tá? Fica 360 sobre 60 é igual a 2πr, R é 3, né? Sobre L. 360 sobre 60 é 6, multiplica cruzado, 6L é igual a 6π, corta 6 com 6, L é igual a π. Achei o perímetro, né? O perímetro vai ser 3 mais 3 mais π. Isso dá π mais 6. Gabarito realmente, letra A. Show? Próxima questão, questão 13. Se um raio de um círculo for aumentado de 100... Eita! Acredito que seja assim. Se o raio de um círculo for aumentado de 100%, sua área será aumentada... Faz sentido que seja assim. Beleza? Se o raio de um círculo for aumentado em 100%, o que vai acontecer? Olha isso. Qual é o fator de aumento? Eita, que isso, professor? Fator de aumento é isso aqui, ó. 1 mais i. Gravou a fórmula? Beleza. I é a taxa percentual. A taxa percentual de 100% é 100 sobre 100, que é 1. Então, o fator de aumento de 100% é 1 mais 1, que é 2. Então, se um círculo for aumentado de 100%, ou seja, se o raio de um círculo for aumentado de 100%, o raio dobra, certo? Então, eu já sei que antes o círculo tinha área πr ao quadrado, a área dele agora é π vezes 2r ao quadrado. Ficou multiplicado por 2 para aumentar em 100%, certo? Isso fica 2 ao quadrado, 4, 4πr ao quadrado. Então, foi de πr ao quadrado para 4πr ao quadrado. Aí você pode achar que aumentou em 400%. Mentira. Sabe por quê? Isso aqui, gente, é fator de aumento. Usa a fórmula. Fator de aumento é 1 mais i. Qual foi o fator de aumento? 4. Então, qual foi a taxa percentual? Passa o 1 para o outro lado, 3. Que é a mesma coisa aqui. 300%, gabarito letra C. Escrotíssima essa. Muito maldosa. Próxima questão. Questão 14. Galera, só relembrando, dá uma subida aqui. Se você tiver problema em porcentagem, dá uma olhada lá na parte de matemática 2 para você aprender porcentagem, tá? Tá vendo como é que caiu? Caiu. Se você erra por causa de porcentagem, o que adianta saber geometria? Correto? Show de bola? Meu amigo Ismael de Paula dando aula de percentual aritmética. Beleza? Show de bola. Desce aqui comigo.
Questão 14. Um segmento AB de 6 metros é diâmetro de uma circunferência. Cadê? Vou botar azul. De centro O. Beleza. Sendo C um ponto dessa circunferência. Então, calma aí. Um segmento AB é diâmetro de uma circunferência de centro O. Sendo C um ponto dessa circunferência tal que o ângulo ABC seja de 30 graus, qual é a medida da superfície, ou seja, a área, né? Limitada pelas cordas AB e BC e pelo arco AC em metros quadrados. Como é que eu não entendi? AB, pelas cordas, estou pensando, pelas cordas AB e BC e pelo arco AC. Ah, sim, então ele quer saber isso aqui. É isso aí que ele quer saber. Tá, eu não vou pintar não, porque eu vou precisar fazer umas medidas aí. Eu vou precisar fazer uns truques. Galera, isso não é um setor, tá? Aliás, eu vou pintar sim, só que eu vou pintar uma cor mais suave para você não se perder. Olha aí. Eu estou interessado em calcular essa área aí. Isso é muito escroto, tá? É uma área ruim. Isso não é uma figura ainda que você conheça. Agora é. O que é isso? É um triângulo mais um setor. Agora é um setor, porque setor tem que ter vértice no centro do círculo, né? Esse vértice aqui está inscrito, né? Beleza. E aí você se lembra de uma coisa, tá? O ângulo central é o dobro do inscrito. Então aqui mede 60 graus, tá? Então para calcular essa área aqui, alfa π vezes r, né? Então aqui mede 3, aqui mede 3, já que o diâmetro mede 6, r ao quadrado sobre 360. Corta aqui, vira 6. Isso vira 9π sobre 6, que é igual a 3π sobre 2. Tá? E a área desse triângulo? Bom, como isso aqui é raio e isso aqui é raio, esse triângulo é isósceles. Então aqui mede 30 graus. 30 mais 30, 60, faltam 120. Ou o suplemento de 60 é 120, também funciona, tá? Isso aqui mede 3 porque é raio, então este triângulo tem área lado vezes seno de 120 dividido por 2. 3 vezes 3, 9. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Isso dá 9 raiz de 3 sobre 4. Tá? E aí, qual é a área? 3π sobre 2 mais 9 raiz de 3 sobre 4. Coloque 3 meios em evidência. Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. Errei alguma coisa, vamos ver. Bom, se eu colocar 3 meios em evidência, vai ficar π mais 3 raiz de 3 sobre 2. Ficaria isso aí. Não tem essa opção. Mas as questões da IAR de 2000, 2001 e 2002, elas infelizmente estão com esse problema da fonte que eu peguei. Algumas opções estão erradas. Eu vou até dar uma olhada aqui de novo, só para ver se realmente o problema é da fonte. Porque essa aqui realmente é bem straightforward, né? O que eu fiz foi bem direto. Calculei a área do setor, 60 graus vezes π vezes 3 ao quadrado sobre 366. Isso aí tá certo. Então, πr ao quadrado sobre 6. 9π sobre 6, 3π sobre 2. Pode ser que eu tenha cometido alguma gafe aqui, vamos ver. Se foi aqui, porque a outra parte tá certa. 3 vezes 120 sobre 2. Tá certo, gente. Desculpa, mas essa aí, gabarito é essa, não tem a opção, infelizmente. Não. Não tem. Não tem mesmo. Bom, show. Opa, calma aí.
Calma aí. Será que é a B? Ah, não, não é a B porque fica sobre 4. Bom, triste, mas enfim. Próxima questão. Questão 15. Um círculo de raio R e um retângulo de base B são equivalentes. Círculo de raio R e um retângulo de base B são equivalentes. Qual é a altura do retângulo? Galera, equivalente significa mesmas áreas. Então, a área desse, πr ao quadrado, a área desse, base vezes altura. Portanto, base vezes altura tem que ser igual a πr ao quadrado. Portanto, a altura desse retângulo é πr ao quadrado sobre B. Gabarito letra C de casa. Show? Questão 16. Se a área da coroa circular, definida por dois círculos concêntricos, é igual à área do círculo menor, então, área de coroa circular. Como é que é isso? É aquela rosquinha, né? Área de coroa circular. Ah, velha gorda, né? Não, olha, rapaz. Então, raios Rzinho e Rzão. A área da coroa circular é o círculo grande menos o círculo pequeno. Tá? Aí isso fica R ao quadrado menos... Nem vou fazer isso. Já tá bom assim. Essa é a área da coroa. Essa é a área da coroa. E ele diz que isso aqui é igual à área do círculo menor. Passa isso aqui para cá somando, vai ficar πrzão ao quadrado é igual a 2 πrzinho ao quadrado. Corta π com π, rzão ao quadrado é 2 rzinho ao quadrado. Passa esse r ao quadrado para o outro lado, rzão ao quadrado sobre rzinho ao quadrado é igual a 2. Joga a raiz dos dois lados, rzão sobre rzinho é igual a raiz de 2. Gabarito letra B de bola. Próxima questão, vamos lá, questão 17. De um pedaço quadrado de metal, corta-se uma peça circular de diâmetro máximo. E desta-se, corta-se outro quadrado de lado máximo. O material desperdiçado tem... Bom, já sei que é essa aqui que a gente vai terminar. A gente vai fazer essa e não vai dar mais para fazer nenhuma, porque ela vai dar algum trabalho. Sim? Então vamos lá. Então, nós temos aqui um pedaço quadrado de metal. Corta-se uma peça circular de diâmetro máximo. Então vai ser esse círculo aqui, ó. Esse aqui pelo menos vai sair bonitinho. Ou não. Não. Bom, cortou-se isso, né? Então a gente já sabe que isso aqui já foi desperdiçado. Né? Se cortou aquilo ali, isso aqui tá desperdiçado. Vamos descobrir quanto é que mede isso aí, sim? Antes da gente fazer o próximo corte. Eu vou chamar isso aqui de L. Aliás, eu vou dar o raio do círculo primeiro. Vamos dizer que o raio do círculo seja R. Então, isso aqui mede 2R, porque é diâmetro, certo? Então, a gente já sabe o seguinte. Qual é a parte desperdiçada? Então, desperdício. Vamos somando todo o desperdício aqui. A área desse quadrado é 4R ao quadrado. Sim? Mas é claro que não foi desperdiçado o círculo. E o círculo é πr ao quadrado, tá? Então, isso aqui já foi desperdiçado. Tá? Que mais que foi desperdiçado? Agora vai ser um novo corte, tá? Isso aqui já é a área azul, tá? E deseja-se cortar-se... E desta, corta-se outro quadrado de lado máximo. Vai ser esse quadrado aqui. Tá aí. Outro quadrado. Sim, cortei esse quadrado. O que sobrou? Isso aqui vai ser desperdiçado.
essa parte verde também será desperdiçada. E aí, como é que a gente acha essa parte verde? Ora, a parte verde vai ser o círculo que está aqui, vamos escrever aqui, πr ao quadrado, menos este quadrado. Aí muita gente faria, sabe o quê? Faria trigonometria para achar o lado. Mas aqui você vai aprender um truque, tá? O truque é o seguinte. Todo quadrado é losango, certo? E você sabe que para calcular a área de um losango é diagonal vezes diagonal sobre 2. Então, qual é a área desse quadrado? Diagonal vezes diagonal sobre 2. Isso dá πr ao quadrado menos, corta 2 com 2, 2r ao quadrado. Essa é a área verde, a parte desperdiçada verde. As duas juntas, então, ficam 4r ao quadrado menos πr ao quadrado mais πr ao quadrado menos 2r ao quadrado. 2r ao quadrado. Esse é o total desperdiçado, tá? E aí? Representa 1/4 da área do quadrado? Vamos ver. Em relação ao quadrado. Vamos ver. Esse cara aqui, que é o material desperdiçado, 2r ao quadrado. E qual é a área do quadrado? A área do quadrado é 4r ao quadrado, né? Corta, corta. Representa, então, 1/2 da área do quadrado original. E do círculo não vai ter, porque tem π na história, nunca vai dar racionalzinho bonitinho assim, certo? Então, gabarito, letra B de bola. São 5h26, ainda dá para fazer mais uma. Vamos lá. Questão 18, vamos lá. Feito o levantamento de um terreno pentagonal, foram determinados os dados indicados na figura a seguir. Calcule a área do terreno em metros quadrados. Vamos lá. Então, nós temos aí uma figura bonita, né? Isso é um pentágono, incrivelmente, né? Tem que ir fazendo aos pouquinhos, gente. Vamos lá, isso aí não tem mistério, não. Vamos achar esse carinha aqui, certo? Chamar esse cara aqui de X. Vamos lá, tangente de 60 naquele triângulo ali. Deixa eu fazer maior, que pediram, né? Tangente de 60 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso aqui vale raiz de 3. Multiplica cruzado. X raiz de 3 é igual a 30. X é igual a 30 sobre raiz de 3. Racionaliza. 30 raiz de 3 sobre 3, que é igual a 10 raiz de 3. Então, achei o valor de x. X vale 10 raiz de 3. Agora eu preciso achar... Deixa eu ver o que eu preciso achar. Preciso achar isso aqui agora. Vamos chamar de y. Vou botar o y em cima, pode ser? Tangente de 30. Tangente de 30, agora no triângulo da direita, né? É cateto oposto sobre cateto adjacente, que é igual a raiz de 3 sobre 3, que pode ser escrita assim, gente. Lembre sempre disso. Raiz de 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 3. Porque você multiplica cruzado mais rápido. Y vale 30 raiz de 3. Achei o valor de y. Y vale 30 raiz de 3. Então, eu já consigo achar essa área, inclusive eu já vou achar, é base vezes altura sobre 2, portanto, 10 raiz de 3 vezes 30 sobre 2, isso dá 150 raiz de 3. Dá para achar essa área, 10 raiz de 3 vezes 30, que dá 300 raiz de 3. Dá para achar essa área aqui mede base vezes altura sobre 2, que dá 450 raiz de 3. Porém, ainda não dá
para achar essa área aqui. A gente vai ter que parar para pensar mais um pouquinho, tá? Aí, o que que eu sugiro? Que você não trate isso como um trapézio, tá? Que você trate isso como um retângulo e um triângulo, tá? Aqui, ó. Divide em dois, ó. Retângulo e triângulo. Isso ajuda, professor? Ajuda, porque você sabe que isso aqui mede 30, né? Como isso aqui é a altura e esse ângulo aqui também mede 45 graus, isso aqui em cima também mede 30. Então, agora, eu também consigo calcular a área desse triângulo aqui. A área desse triângulo é 30 vezes 30 sobre 2, dá 450. E esse retângulo aqui, ele tem base, ele tem altura 30 e a base é o seguinte, como é que você faz para chegar nessa base? Você sabe que tudo mede 30 raiz de 3. Mas você sabe que esse pedacinho aqui mede 30. Então você sabe que esse pedaço aqui, que é a base, mede 30 raiz de 3 menos 30, certo? Então a área deste retângulo é a base vezes a altura, certo? Deixa eu só ver se eu fiz certinho. 30 raiz de 3 menos... Não, tem alguma coisa errada, calma aí. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Multiplica, distributiva, isso dá 900 raiz de 3 menos 900. Ok? Quais são as áreas que eu tenho que somar? Quais são as áreas que eu tenho que somar? Eu tenho que somar essa, 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 essa e essa. Vamos somar tudo e aí a gente finaliza. 150 raiz de 3. Então já foi essa. 450 raiz de 3. 300 raiz de 3. Que mais? 450. 900 raiz de 3. Menos 900. Então, 1, 2, 3, 4, 5 áreas. 1, 2, 3, 4, 5 áreas. É isso aí. Então, vamos ver quanto é que isso dá. 150 mais 450 dá 600. 600, 900, 1.800. 1.800 raiz de 3 menos 450. Isso dá... Colocando 450 em evidência, fica 4 raiz de 3 menos 1. 450 vezes 4 raiz de 3 menos 1, gabarito letra B. Então deu para corrigir ainda mais uma. Vamos lá então, sobe aqui. Temos muito exercício para fazer. Só para vocês terem uma ideia, essa lista aqui, ela vai até a questão 84, tá? Eu encaixei isso aqui nesse finzinho para a gente poder já dar um avanço nela, tá bom? Para quem é assinante, tá tudo organizadinho, bonitinho lá, com o nome dos vídeos, um embaixo do outro, com o PDF, com as questões já lá, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Professor Ítalo Marinho, Estratégia Concursos. Um grande abraço e fiquem com Deus. Fui!